Olá, minhas amigas e meus amigos, estamos de volta ao cenário normal, ao cenário habitual. Hoje, 28 de maio, uma segunda-feira. 93 anos atrás, num 28 de maio de 1930, vocês já ouviram falar do Graf Zeppelin, né? O balão dirigível. Graf significa conde Zeppelin, alemão. Começou a fazer voos da Alemanha para o Brasil. Ele subiu no Rio de Janeiro, de volta à Alemanha, e passou por Natal, nesse 28 de maio de 1930. Em Natal, deu uma volta sobre a cidade, parou em cima de uma praça onde está o monumento a Augusto Severo, baixou um pouco e jogou uma coroa de flores homenageando Augusto Severo. A coroa dizia o seguinte: homenagem da Alemanha ao Brasil na pessoa de seu filho Augusto Severo. Augusto Severo, nome do aeroporto lá que mudou de nome agora, é Aloysio Alves, lá de Natal. Mudou de nome não, mudou de aeroporto, né? Fizeram outro. Augusto Severo, um inventor brasileiro, foi deputado também. Em Paris, ele se acidentou com o dirigível Pax, quando sobrevoava a cidade. No local em que caíram os destroços, o dirigível pegou fogo, foi homenageado com o nome de rua, Rue Severo. Ou seja, tem um brasileiro, é nome de rua em Paris. E o Zeppelin, o dirigível Zeppelin, faz essa homenagem reconhecendo a força desse inventor brasileiro. Fica aqui o registro para a gente se orgulhar dos brasileiros. Hoje, no supermercado em Brasília, encontrei uma senhora dizendo que já tinha abandonado todo o otimismo e toda a esperança. Eu disse, então abandonamos tudo, não podemos, não é? Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei e vamos aos assuntos de hoje. Bom, primeiro assunto, o presidente da República fez um churrasco no Alvorada no sábado. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, levou a carne. A ministra da Cultura, Elisete Menezes, Margarete Menezes, cantou. Dizem que o ministro Flávio Dino fez piadas, e Marina não foi, foram 8 ministros, porque se convidou na última hora. Parece que quem criou a ideia foi a primeira-dama. E foram 3 ministros do Supremo, um aposentado já, Lewandowski, foi Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Foram lá, os 3 líderes na Câmara, no Senado e no Congresso. E os que foram lá dizem que não se tratou assuntos de governo, nem assuntos administrativos, foi só conversa informal, e que Lula lembrou dos bons tempos em que ele convidava para jogar futebol, jogar pelada no campinho da residência do Torto. Foi um relaxamento numa semana que se sabe que houve muita tensão, a ponto de um ministro ser chamado a atenção por parte da primeira-dama: olha, não traz problema para cá, certamente porque o presidente devia estar irritado com a sua articulação política no Congresso, mas tem que se conformar que ele ganhou a eleição por 0,9% e que os conservadores fizeram maioria na Câmara e no Senado. E o grande problema dele agora, o que o deixa bem desconfiado, inquieto e com incertezas,
é o destino da medida provisória que criou mais 17 ministérios, a ponto de, se ela não for aprovada até dia 1º, agora, nesta semana, 17 ministérios deixam de existir. E mudaram muita coisa, a maioria conservadora mudou muita coisa, e o governo não pode se dar ao luxo de ficar discutindo as mudanças, porque senão não passa a medida provisória e caem os ministérios. Por exemplo, COAF. O sonho era deixar a COAF no Ministério da Fazenda, que é um ministério político ligado ao governo, ficar controlando o movimento de dinheiro. Mas mudaram lá para voltar para o Banco Central, que é um órgão autônomo, independente do governo e não aceita pressão política, agora, né? Desde que foi aprovado no governo passado. A outra questão é Marina Silva, estava lá com cadastro ambiental rural e, como se sabe, ela não gosta muito dos agricultores e vice-versa, né? E parece que está saindo o cadastro rural dela. Na mesma semana em que houve aí entre-choque por causa de pesquisa de petróleo na Foz do Amazonas por parte da Petrobras. A outra questão é a ANA também, a Agência Nacional de Águas, que estava com Marina e está saindo das mãos de Marina, que, aliás, não foi ao churrasco. A outra mudança importante é a Conab. Conab saindo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o Ministério da Reforma Agrária, o Ministério do MST. A Conab é essencial para previsão de safra, comercialização, logística, voltando para o Ministério da Agricultura, que é o lugar dela. Demarcação de terras indígenas estava nas mãos da ministra indígena do Ministério de Povos Indígenas, e está saindo. Então, essas mudanças, o governo não tem como articular e perder, caducarem as medidas provisórias. E aí se foi. Se não passou, nesse ano não dá para fazer outra, né, do mesmo assunto. Então esse é um grande problema do presidente. O presidente que talvez caia na realidade de que ele foi eleito por uma micro-minoria de diferença, que o país está dividido pela metade, e que no primeiro turno a eleição trouxe mais deputados e senadores conservadores para a Câmara e para o Senado. Está lá com mais de 60% em ambas as casas, seguramente, mesmo com todas as tentações fisiológicas, né, que o governo oferece, e todas as conversas, né? Bom, sim, e aquele projeto de lei que é de 2007 para tratar do marco temporal ganhou urgência e vai ser votado essa semana, né? Passando na frente da incerteza do Supremo. Muitos apostam na certeza do Supremo. É o artigo 231 da Constituição, que diz que são indígenas as terras que eles tradicionalmente ocupam. Ocupam está o verbo no presente do indicativo, significando que é no dia 5 de outubro de 1988, o dia em que foi promulgada a Constituição. Porque se disser terras que ocuparam, deixaram de ocupar, e aí foram compradas, vendidas, negociadas, registradas, não dá mais para mexer. O projeto de lei deixa isso bem claro, que ocuparam, mas deixaram de ocupar, não pode voltar a ocupar depois que já tem outra ocupação, a menos que sejam terras que estejam com litígio na justiça. É isso que diz o projeto de lei, para deixar claro. Porque se a gente considerar que são indígenas as terras que eles tradicionalmente ocuparam, desde 22 de abril de 1500, todo mundo que entrou aqui vai ter que sair. Não faz sentido. Contraria
o movimento da história, das ocupações, do desenvolvimento, do progresso, da chamada civilização, a expansão, né? É querer contrariar a história. Outra discussão aí que eu vi, né, lá em São Paulo, o governo Tarcísio sugeriu que, em vez de estação de metrô da linha verde, linha 2, Paulo Freire, seja Fernão Dias. Aí entraram na justiça, mas como não pode? Fernão Dias foi um escravocrata. Gente, tem que reescrever a história. O Brasil foi conquistado assim, nas entradas e bandeiras, pé do boi, busca de ouro, busca de pedras preciosas, e assim nós derrubamos o Tratado de Tordesilhas desse jeito. Chegamos até os confins da Amazônia. Não, confins não, porque a Amazônia continua. Mas chegamos, os portugueses já haviam feito fortes lá, Forte Príncipe da Beira é um deles, né? Pedro Teixeira entrou de espada na mão, tirando os espanhóis de lá. Foi assim que a gente fez o território nacional. O território nacional se faz pela conquista com o pé no chão, os brasileiros botando o pé na terra. Foi isso que fez Fernão Dias e outros, né? Mas, enfim, a desembargadora, ou a juíza, decidiu, não, vai ser Paulo Freire mesmo. Eu acho que um argumento que ela usou é o mais forte de todos. É que é uma parada do metrô na Avenida Paulo Freire, pronto. Né? Agora tem essa politização. Aqui em Brasília foi a Ponte Costa e Silva. Por que se tornou Ponte Costa e Silva? Porque foi ele que fez e porque foi ele que consolidou Brasília. A capital estava para voltar para o Rio, do jeito que as coisas andavam. Castelo Branco só despachava no Palácio Laranjeiras. Costa e Silva obrigou transferências para cá. Se não me engano, o Itamaraty só veio com Costa e Silva e os outros ministérios, né? Tribunais também. Estava voltando para o Rio, né? Desaparecendo Brasília. Então, é justo que seja homenageado. Mas botaram Onestino Guimarães, que é um estudante que não tem nenhuma história, a não ser que desapareceu num dia de uma bagunça na universidade em que tocaram fogo em carro da polícia, e ele sumiu. Aí voltou a ser Costa e Silva. Não colou, né? Bom, então é isso. Falar nisso, né? Gente, o que eu lamento não é o cunho ideológico daquela história de Santa Catarina que estava a família Heil escreveu no telhado de suas casas, né, sobrenome da família. Heil é uma saudação, equivale a salve, ave César, Heil Hitler, foi assim, né? E uma repórter da Folha de São Paulo chegou à conclusão de que é porque ali morava nazista. O problema é esse, o que eu lamento é a ignorância, né? Não sabe o que é raio. E jornalista tem que ter cultura geral, tem que saber um pouco de tudo, porque mexe com tudo, para não dar um fora desses. De Brasília, Alexandre Garcia.